E se você descobrisse que tudo que você viveu até agora não passou de um sonho? Tudo aquilo que você julga como real, que você acredita de fato, onde você está inserido na sociedade, no trabalho, em casa, todas as suas crenças não são reais. Quando nós chegamos aqui neste planeta, tudo já está pronto, tudo já está resolvido e as coisas estão encaminhando. E nós entramos então em um processo que pode ser chamado de domesticação. Eu vou usar esse termo porque é um termo que Dom Miguel Ruiz utiliza no livro Os Quatro Compromissos e eu gosto bastante. Então nós entramos nesse processo de domesticação desde o ventre da nossa mãe. Porque lá, quando nós estamos sendo gerados, tudo o que a nossa mãe pensa, sente, fala, experiencia na vida dela, nós também estamos recebendo como carga informacional. Então, quando nós nascemos e mergulhamos de fato aqui no planeta, nós já temos essa bagagem que foi construída ali no ventre da nossa mãe e que traz também toda a informação do nosso sistema familiar. Aqui fora, todas as coisas que nós aprendemos através dos nossos sentidos, nós vamos aprimorando essa informação que a gente já começou a receber lá no útero, e então nós vamos construindo a nossa ideia de eu, aquilo que a gente acredita ser real. Todas essas experiências, que são como se fossem tijolinhos dessa nossa construção, vão fazer com que a gente acredite que este sonho que a gente está vivendo aqui é uma realidade. E vejam bem, como nós recebemos essas informações através daquelas figuras que são autoridades para nós, como o pai, a mãe, né, ou o outro cuidador, tudo o que nós recebemos de informação é muito verdadeiro porque vem de uma fonte de autoridade. Aqui eu vou trazer vários exemplos para vocês, inclusive exemplos pessoais, porque ao longo dessa minha caminhada eu pude aprender muito, descobrir muitas coisas e é fantástico quando a gente vai abrindo a mente para essa nova possibilidade, porque muitas coisas que a gente achava que eram reais e que faziam sentido, a gente observa e vê que não faz tanto sentido assim e a gente pode então mudar a nossa perspectiva. Eu vou abrir a porta aqui porque a minha gata tá querendo sair e aí ela vai fazer barulho aqui. Mas vamos lá, é a vida como ela é, né? Então, pois bem, uma crença, ela é algo que a gente experienciou repetidas vezes e tomou aquilo como certo. E aqui eu vou colocar o meu primeiro exemplo de hoje. Eu venho de uma família bastante simples e com poucos recursos financeiros. E eu lembro muito bem da minha mãe falar o seguinte, assim, várias vezes ela comentava assim, nossa, já tem 6 meses, por exemplo, que eu não compro uma calcinha para mim. Então, eu sempre ouvia essa questão da minha mãe se limitando, da minha mãe não comprando para ela, não fazendo por ela, para fazer por nós, filhas, para cuidar da casa, para cuidar de nós, para não nos deixar faltar. E isso ficava gravado profundamente na minha mente, porque eu olhava para aquela mulher, minha mãe é uma figura de autoridade para mim, mas a minha mãe também, ela é um modelo de como ser a melhor mãe do mundo, porque eu vejo a minha mãe de fato como a melhor mãe do mundo. É a mãe certa para mim. É uma mulher que eu tinha ela como modelo de heroína, como uma mulher muito justa, muito correta, muito bondosa. A minha mãe, ela tem essa característica e é assim que eu desenhei a minha mãe para mim. Então, quando essa figura de tamanha importância e autoridade vira e fala, faz 6 meses que eu não compro nenhuma calcinha para mim, e aí eu entendia que dentro desse contexto era porque ela precisava cuidar das filhas, eu cresci acreditando que isso era o certo a se fazer, isso era correto. Pronto, essa crença ficou instalada em mim. Aí eu vou para a vida, tenho os meus filhos. Hoje eu tenho 2 filhos que já estão crescidinhos, né? E aí o que acontecia? Toda vez que eu comprava alguma coisa para mim, eu me sentia culpada. E eu pensava assim, poxa, mesmo eu tendo condições, sabe, de comprar para mim e para os meus filhos, se eu comprava para mim, eu pensava assim, nossa, eu tô comprando isso para mim, será que não era melhor eu comprar tal coisa para os meninos? Será que não era melhor eu utilizar esse dinheiro para outra coisa com eles?
Ou, por exemplo, quando eu saía e comia alguma coisa na rua, ia almoçar em um restaurante, eu me sentia culpada porque os meus filhos não estavam lá comigo, não estavam aproveitando daquela comida comigo. Sabendo que na minha casa eles estavam comendo refeições maravilhosas, mas aí eu me sentia culpada. Comenta aqui para mim se vocês já sentiram isso, já passaram por isso. Então, esse processo todo ficou enraizado em mim e às vezes eu ainda me pego, viu, gente, com essas crenças durante muito tempo. Por quê? Porque eu fui passando por esse processo de domesticação, né, como chama o Dom Miguel Ruiz no livro Os Quatro Compromissos, que me fez acreditar que toda essa ideia, ela era real. Eu validei tudo aquilo, eu acreditei. Então, quando eu valido, eu acredito piamente naquela informação e aquilo se torna uma crença para mim. E o que a gente aprende com isso também? Bom, se essa figura de autoridade age assim, esse é o certo. Então, como a opinião dessa pessoa é importante para mim, eu vou fazer assim também, porque assim eu estarei agindo corretamente, assim eu estarei fazendo o certo, e então eu vou receber a admiração, o amor, a atenção, o afeto dessa pessoa. Porque nós queremos ser amados, nós queremos receber atenção, nós queremos estar sempre certos. Então a gente passa a repetir aqueles modelos, porque a gente entende que se a gente fizer daquela forma, nós estamos certos, a gente não quer errar. Né? Se nós fizermos daquela forma, nós receberemos amor, nós receberemos atenção, porque a nossa construção psicológica, ela foi formada, pautada nessa informação que a gente recebeu dessas figuras de autoridade para nós, certo? Mas o que acontece? Toda a informação que nós recebemos da nossa família, da sociedade, essas pessoas também receberam do pai, da mãe, no trabalho, na escola. Então, é apenas uma transferência de informação. E raramente alguém para pensar o seguinte: peraí, de onde será que vem isso? De onde que vem essa crença? De onde que vem essa forma de pensar? É lógico que existem algumas regras, toda sociedade tem o seu conjunto de regras para ela poder funcionar, né? E algumas regras são importantes para que a sociedade se organize. Mas também existem crenças e regras que servem para gerar guerras, né? Porque cada sociedade tem ali o seu conjunto de regras, o seu conjunto de verdades, né? E que a gente chama do sonho da sociedade. Eu comecei esse vídeo falando sobre sonho e realidade, né? Então, cada sociedade vive sonhando o seu próprio sonho. Se essa realidade, ela bate de frente com a realidade e o sonho de uma outra sociedade, e aí os direitos, eles passam a entrar em conflito, é informação suficiente para que gere, então, um movimento de conflito, de guerra, certo? Mas a gente não percebe que, na verdade, nós estamos falando de conjuntos de regras que foram criadas. Começou em algum lugar. E a gente simplesmente sai repetindo esses padrões, sonhando um sonho que já estava sendo sonhado quando nós chegamos aqui. E a gente não para se perguntar, mas e se for diferente? E se a realidade não for essa? E se nós estivermos mergulhados numa sopa onde todas as coisas estão com o mesmo sabor? E aí? E agora? Né? A analogia da sopa, de que cada ingrediente mantém a sua característica, mas que ali no meio tudo é sopa, é isso, né? Então, o planeta seria essa sopa. E cada indivíduo um ingrediente, mas misturado ali no meio, sem manter a sua característica individual, tudo tem gosto de sopa, tudo é sopa. Só que nós podemos manter a nossa característica, nós podemos manter a nossa individualidade, né, de consciência e pensar fora dessa sopa toda. E aí? Quais são as outras possibilidades
para esse conceito, para esse sonho? Será que eu não posso sonhar um sonho diferente desse que está sendo sonhado aqui? É aí que entra o nosso movimento de autoconhecimento. Porque aí basta que um no sistema familiar pule fora para observar de uma outra perspectiva toda a história que vem sendo contada, todo o sonho que vem sendo sonhado ali. E aí essa pessoa observa e fala: nossa, eu posso sonhar isso aqui de uma outra maneira. E agora eu observo isso por uma outra ótica e não quero mais sonhar esse sonho. Eu quero acordar. Eu posso olhar isso de uma forma diferente e tá tudo certo. Me digam se isso não é maravilhoso. É uma perspectiva que eu tô trazendo aqui como um convite, certo? Porque nós aprendemos a agir dessa maneira. Nós entendemos que o nosso processo de domesticação, né, ele foi o correto. E ainda, comentando ainda sobre esse livro, eu super recomendo, gente, que vocês leiam esse livro, que se chama Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Lá ainda ele comenta que nós domesticamos os nossos filhos, assim como nós domesticamos os cães, no sistema de punição e recompensa. Então, a gente vai para a vida acreditando que se a gente fizer certo, a gente recebe o prêmio e a recompensa. E se a gente errar, a gente vai receber uma punição. Então, a gente não quer nunca errar. E aí, a gente faz tudo para agradar os outros. Então, a gente sonha um sonho que já estava aqui, né? A gente, por conveniência, a gente mergulha nesse sonho e continua sonhando ele, porque tem mais chances de dar certo e da gente receber amor, recompensa. E porque o contrário disso seria a punição. E isso a gente não quer. Então, esse livro eu recomendo fortemente para vocês, leiam. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se ficou até aqui, eu acredito que ele tenha aí contribuído para você refletir um pouco. E comenta aqui para mim, então, o que você achou. Se você ainda não é inscrito, essa é a oportunidade. É de graça. E você ainda contribui com o meu trabalho. Toda terça-feira, às 20 horas, tem vídeo novo por aqui. Eu agradeço que você tenha me assistido aí, me doado o teu tempo e a tua atenção. Um grande beijo, fiquem com Deus. E lembre-se, você é o seu curador, você só se esqueceu disso. A minha missão é te lembrar. Um grande beijo. E a gente se vê na terça que vem.